Olá pessoal, vamos ver mais alguns exemplos de regra da cadeia e aqui nesses exemplos nós vamos tentar fazer logo de uma forma mais rápida, uma forma mais direta. Então aqui nós temos a nossa primeira função f de x que é igual a seno de 3x² menos 4. Então aqui a nossa função de dentro, o argumento aqui ele vai ser 3x² menos 4. Isso aqui vai ser o u. Então a nossa derivada f' de x aqui vai ser a derivada da função de dentro, ou seja, a derivada de 3x menos 4. Então aqui a derivada de 3x menos 4 vai ficar 6x, usando aqui a regra da potência. A derivada de 4 é 0. E agora nós vamos derivar o argumento. E agora nós vamos derivar a função seno. A derivada de seno é cosseno. E cosseno de quem? Cosseno do argumento aqui, da função de dentro, que é 3x² menos 4. Vamos para a letra B. Aqui nós temos f de x que é igual a tangente de 4x. Então aqui o 4x que é o u. Então a nossa derivada f' de x vai ser igual à derivada de u. A derivada de 4x é 4. E agora vamos derivar a tangente. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. E aqui vai ser a secante ao quadrado de 4x, que é o argumento da função. Vamos para a letra C. Aqui nós temos y, que é igual a e elevado a seno de x. Observe que o seno de x aqui é que vai ser o u. Essa função aqui a gente pode escrever assim também, esp, e aqui dentro do parênteses vai ficar seno de x. Então, o seno de x que é a função de dentro, é o argumento. Então, a nossa y' vai começar pela derivada do seno, que é cosseno de x, aí vezes, derivada da exponencial é ela mesma. Então, vai ficar e elevado a u, mas só que u é seno de x. Então essa vai ser a nossa derivada. Aqui na letra D nós temos a derivada do log natural de 8x. Então vamos derivar primeiramente o 8x aqui, que é o argumento. Então a derivada de 8x é 8, aí vezes, derivada do log natural é 1 sobre u. Então vai ficar 1 sobre, só que o nosso u aqui é 8x, então vai ficar 1 sobre 8x. E aqui a gente pode cortar esse 8 com esse 8. Nós vamos ter 1 sobre x. Vamos agora para a letra E. Então observe que o menos 3x aqui é o u. Então a derivada y' vai ser igual à derivada de u, que é a derivada de menos 3x, que é menos 3. Aí depois aqui vai ficar a derivada do exponencial. A derivada de e elevado a u é o e elevado a u. Só que o nosso u aqui é menos 3x. Vamos aqui para a letra F. Aqui nós temos y, que é igual a cosseno de 2x ao cubo. Então esse 2x ao cubo aqui é a função de dentro, é a função argumento. Então aqui nós vamos derivar primeiramente o 2x ao cubo, vai ficar 6x ao quadrado. E a derivada do cosseno é menos seno. Vamos colocar esse menos aqui na frente. Então vai ficar seno de u. Só que o nosso u aí é 2x ao cubo. Vamos agora ver a regra da potência geral. Então aqui vamos considerar uma função y que é igual a u elevado a m. Aqui nós vamos ter uma potência. Esse u vai ser uma função de x, vai ser igual a uma g de x. Então aplicando aqui a regra da cadeia, nós vamos ter que a derivada de y em relação a x, a y', ela vai ser, aplicando a regra da cadeia, vai ser a derivada de y em relação a u
vezes a derivada da u em relação a x. Então vai ficar dy du vezes du dx. Agora observe que aqui dy dx vai ser o y' e dy du vai ser a derivada da função u, que é uma função potência aqui. Então aqui a gente vai aplicar a regra da potência. Então o m vai para frente, como está aqui, vezes u elevado, aí o expoente diminui de 1 aqui, vai ficar m menos 1. Então aqui vai ser a derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x aqui. Agora, aqui nós podemos escrever isso de uma forma mais resumida, não tão muito precisa, mas de uma forma resumida, é a seguinte: vai ficar y' m vezes u elevado a m menos 1, e o du dx aqui a gente pode colocar u', que vai ser a derivada da função u em relação a x. Então vamos utilizar essa fórmula aqui para resolver algumas funções potências. Aqui na letra A nós temos essa função aqui, que é uma função composta. Aí observe que aqui dentro nós temos o u, e aqui esse u está elevado a 15. Então nós temos uma potência, u elevado a 15. A nossa derivada então, y', vai ser calculada usando essa fórmulazinha aqui. Então aqui a gente aplica a regra da potência, que vai ficar 15, o 15 vem para frente, aqui vai ficar 15, u elevado a m menos 1, no caso a 15 menos 1. Então aqui vai ficar 15, o nosso u aqui é o x, vou colocar entre parênteses aqui, x à quinta menos 7x, elevado a 15 menos 1, a 14 aqui. Agora vezes a derivada do u, a derivada de x à quinta menos 7x. Então a derivada de x à quinta é 5, x à quarta, aí a derivada de 7x é 7. Agora aqui no exemplo B, nós temos uma função racional. Aqui nós podemos aplicar a regra do quociente juntamente com a regra da cadeia. Mas aqui dá para a gente escrever essa função de uma outra forma. Então aqui a nossa função y ela pode ser escrita assim, 3. Aí essa potência aqui que está no denominador, ela pode subir, vai ficar 4x ao cubo menos x. Agora quando ela sobe, ela troca o sinal do expoente aqui. Então observe que agora eu tenho uma constante vezes uma função. No caso aqui é uma função composta. E aqui o nosso u nessa função aqui vai ser 4x ao cubo menos x. E aí nós vamos ter uma função desse tipo, vai ficar 3, esse aqui vai ser o u, 3u elevado a menos 5. Então nós temos aqui uma função potência. Vamos aplicar a regra da cadeia, porque aqui nós temos uma função composta. Então vamos agora calcular y'. Então observe que aqui eu vou aplicar a regra da potência, vai ficar menos 5 vezes 3, vai dar menos 15. Aí menos 15, aí aqui a gente repete, 4x ao cubo menos x, isso elevado a menos 5 menos 1. Aí vezes, agora a derivada de u, a derivada de 4x ao cubo é 12x ao quadrado, eu vou colocar aqui entre parênteses, e a derivada de x é menos 1. Então aqui nós chegamos na derivada dessa função, só que aqui ainda dá para dar uma ajeitada aqui no expoente. Então vai ficar menos 15,
4x ao cubo menos x, que multiplica aqui elevado a menos 6, que multiplica 12x ao quadrado menos 1. E aqui, se a gente quiser ainda escrever na forma de fração, uma função racional, nós podemos colocar menos 15 aqui, e aqui eu vou escrever 12x ao quadrado menos 1. Agora, essa potência com expoente negativo, ela pode descer aqui, só que a gente vai trocar o sinal do expoente. Então, vai ficar 4x ao cubo menos x elevado a 6 aqui. Vamos ver agora um outro exemplo, aqui o exemplo C. Então, aqui nós temos y, que é igual a raiz cúbica dessa expressão. Então, aqui, essa raiz a gente pode escrever de uma outra maneira. Então, aqui a y vai ficar igual. Aqui eu vou escrever essa raiz numa forma de uma potência com expoente racional. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x elevado a 1, que é o expoente aqui, x ao quadrado menos 4x, sobre o índice aqui, que é 3. Então, agora nós vamos derivar, e observe que agora nós temos uma potência. Então, a y' vai ser igual, aí aqui 1/3 vai para frente, vai ficar 1/3 de, aí a gente repete aqui, x ao quadrado menos 4x, e o expoente aqui vai ficar 1/3 menos 1. 1/3 menos 1, fazendo as contas, aí dá menos 2/3. Aí vezes, e agora a gente deriva aqui o nosso argumento, vai ficar derivada de x quadrado é 2x, e derivada de menos 4x é menos 4. Agora, se eu quiser colocar a resposta também em forma de raiz, vamos fazer da seguinte forma, vai ficar 1/3. Aí aqui observe que essa potência com expoente fracionário, no caso aqui ela é negativa, ela pode descer para o denominador aqui, então vai ficar x ao quadrado menos 4x, aqui entre parênteses, elevado a 2/3 positivo aqui. A isso, vamos colocar aqui uma fração, isso vezes 2x menos 4. Então, aqui vai ficar y', aqui a gente vai colocar 1/3, aqui vai ficar a raiz de x ao quadrado menos 4x, aqui no caso a raiz cúbica, o índice aqui vai ser 3 e o expoente aqui vai ser 2. Vai ser a raiz cúbica dessa expressão, e aqui a gente multiplica o 1 por 2x menos 4. Então eu vou até tirar o 1 aqui e vou multiplicar por 2x menos 4. Vamos para a letra D. Aqui nós temos a derivada de seno ao quadrado de x. Essa derivada a gente poderia resolver também pela regra do produto. Ficaria seno de x vezes seno de x, e daria para fazer pela regra do produto. Mas daqui nós também temos uma potência. Observe que seno vai ser a minha função u, então vai ficar u ao quadrado aqui. Aí nós vamos ter uma potência. Então vamos aplicar a nossa regra da cadeia aqui para essa potência. Então vai ficar a derivada de u quadrado, que é 2u, então vai ficar 2 seno de x, porque meu u é seno de x, então vai ficar 2 seno de x, aí vezes, agora a derivada do seno, derivada de u, que vai ser u', derivada de seno, do seno vai ser o cosseno. Então a resposta dessa derivada é 2 seno x cosseno x. Aqui nesse exemplo nós temos y que é igual a cosseno a quinta de x.
Então aqui o nosso U vai ser o cosseno. Então nós vamos ter uma potência que vai ficar U à quinta, e aqui a gente aplica a regra da potência juntamente com a regra da derivada aqui. Então vai ficar 5, vai para frente, vai ficar 5U. No caso, o U aqui é cosseno de x elevado à quarta potência. Vai ficar 5 menos 1 vai dar 4. Então aqui vai ficar 4. É de costume colocar o expoente cosseno aqui nessa posição. Então vai ficar 5 cosseno à quarta de x vezes o linha, no caso a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então agora vamos organizar, vai ficar menos 5 cosseno à quarta de x vezes seno de x. Vamos agora para esse exemplo. Aqui nós vamos chamar esse expoente aqui de U. Então nós vamos ter, aqui vamos fazer passo a passo, porque nós vamos ter a regra da cadeia aplicada mais de uma vez aqui. Então o U ele vai ser igual a seno de 5x, e a minha f vai ser e elevado a u. Então aqui nós vamos aplicar a regra da cadeia, vai ficar y' vai ser igual a u' vezes f'. Então y' vai ser igual a u', vai ser a derivada de 5x aqui, ó. Então observe que a derivada de 5x não dá para fazer diretamente aqui cosseno de 5x, porque aqui nós vamos utilizar a regra da cadeia também, vezes a derivada de e elevado a u aqui, vai ficar e elevado a u'. Agora esse y' vai ser igual, aqui nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia aqui nessa derivada. Então esse 5x a gente vai chamar aqui, por exemplo, de w. Então vai ser a w', no caso a derivada de 5x vai dar 5, aí vezes a derivada do seno, que é o cosseno desse argumento aqui, que é 5x. Aí vezes a derivada de e elevado a u, que é e elevado a u. Só que o nosso u, ele é seno de 5x. Então, esse é o resultado da derivada. E observe que em alguns casos nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia, como foi esse exemplo, mais de uma vez. Mas só é seguir as regras e ter uma certa atenção para não cometer erros. Até a próxima videoaula e obrigado.